eu preciso falar sobre algumas coisas que estão acontecendo na comunidade de Poppy Playtime depois do capítulo 5, porque várias teorias começaram a aparecer. E até aí tudo bem. O problema é que muita gente começou a tratar algumas dessas teorias como se fossem fatos confirmados. Então hoje eu resolvi analisar algumas delas com calma, usando o que o próprio jogo mostra, sem achismo, e olhando os detalhes que muita gente acabou ignorando. Então, nesse vídeo, a gente vai analisar algumas das teorias mais comentadas do capítulo 5 e separar o que realmente é pista do jogo, do que é só interpretação da comunidade. Vamos começar com uma das mais discutidas. A base dessa teoria é uma fita de áudio. Nela, a Poppy grita para o protótipo não fazer algo. Já vamos chegar nessa parte, só que muita gente concluiu. Então ele matou os órfãos na frente dela. Só que tem um detalhe muito importante que quase ninguém está mencionando. Na primeira aparição do protótipo, a Poppy pergunta: cadê os órfãos? O que você fez com eles? Cadê os órfãos? Se ela tivesse presenciado o massacre, ela saberia. Ela não perguntaria. Ela não estaria confusa. Isso muda completamente o peso da teoria. Então, o que pode ter acontecido? O que faz mais sentido para mim é o seguinte. Esse áudio provavelmente acontece logo depois da hora da alegria, quando o protótipo decide prender a Poppy na caixa. Ou seja, o áudio não prova que ele matou os órfãos na frente dela. Só prova que ela estava desesperada e sendo contida. São coisas diferentes. O verdadeiro problema. E aqui é onde eu quero chegar. Eu não vejo problema nenhum nessa teoria existir. Ela é interessante. Ela é possível? Talvez. Mas o jogo não confirmou isso. E tratar algo não confirmado como se fosse oficial, é aí que começa o problema. Porque qualquer pessoa que questiona vira errada automaticamente. E teoria boa é aquela que aguenta questionamento. Se você não pode questionar, então não é teoria. Conclusão. O capítulo 5 trouxe muita informação nova. Mas ele também deixou muita coisa aberta. E a graça de Poppy Playtime é justamente montar o quebra-cabeça. Então, antes de transformar algo em fato, vale a pena prestar atenção nos detalhes. Porque às vezes a própria Poppy já respondeu, e a gente só não percebeu. Agora vamos para a segunda teoria que a fandom está tratando como verdade absoluta. A teoria diz que, no final do capítulo 5, quem foi jogada no gel de papoula foi a Poppy, e não o player. Essa teoria até parece fazer sentido, por alguns segundos. Mas quando você analisa a cena com calma, ela simplesmente não se sustenta. Primeiro, o que realmente acontece na cena. No final do capítulo 5, o protótipo ataca o player. Nós caímos de barriga no chão. Começamos a nos arrastar em direção a Poppy. Logo depois, vemos a sombra do protótipo na parede. A sombra dele na parede agarrando a Poppy. E então vemos o protótipo segurando alguém e jogando essa pessoa no gel. Antes, realmente não dava para ter certeza absoluta. Mas agora, já está praticamente explícito. O jogo não coloca um letreiro dizendo quem é, mas ele deixa pistas, e essas pistas apontam para o player. A posição do corpo, detalhe que ninguém comenta. Quando o player é atacado, ele cai de barriga no chão, cabeça voltada para a parede, tentando se arrastar. Agora, olha o que acontece depois que acordamos no gel. Estamos de barriga para cima e virados na direção oposta. Também outro detalhe que muitos ignoram é a fala do Giblet. E na porta, o detalhe da porta já iremos falar. Primeiro, a fala do Giblet. Assim que acordamos, o Giblet diz: ele levou a Poppy. Poppy, eu não consegui. Ele a levou. Levou. Não jogou. Não matou. Não derrubou.
levou. Se a Poppy tivesse sido jogada no gel, essa fala simplesmente não faria sentido. Ela não teria sido levada. Ela teria sido arremessada no gel de papoula, mas não foi isso que aconteceu. Ah, Snow, mas ele pode estar mentindo. Você confia nele? Calma, Calabreso. Não mencionei o detalhe da porta. Perceba que quando caímos, a porta está fechada e quando acordamos, a porta está aberta. Ou seja, o protótipo pode ter fugido com a Poppy. Terceira pista, câmera livre. E aqui entra o detalhe que praticamente encerra a discussão. Quando usamos câmera livre para ver os modelos e as animações da cena, o que aparece? O protótipo segurando o player. Como o player não tem corpo, ele segura o nada. E a Poppy permanece de pé. Ela não é a personagem sendo arremessada. A animação está lá. Não é interpretação. É o próprio jogo mostrando. E lembra de outro detalhe importante. O player não tem identidade revelada. Nós não temos um modelo. Mas como eu sei que nesse vídeo vão ter muitas pessoas teimosas, vou rodar novamente, porém em câmera lenta. Começamos por aqui, onde o experimento 1006 perfura o jogador, e então ele o pega, enquanto a Poppy fica ali, só assistindo. O protótipo pega o player e a Poppy some da tela. Aqui já fica confirmado que não foi a Poppy quem foi jogada no gel de papoula. Mas eu ainda tenho outra coisa para falar, coisa que os fãs não conseguem aceitar. E ainda tem a confirmação oficial. Uma pessoa da própria Mob confirmou que foi o player jogado no gel. Então temos lógica da cena, posição do corpo, fala do Giblet, câmera livre mostrando a animação, confirmação oficial. E mesmo assim ainda tratam a teoria como fato absoluto. As pessoas acham que sabem mais do que os próprios desenvolvedores. Conclusão: a teoria é saudável. A teoria é divertida, mas quando você ignora diálogo explícito do jogo, ignora modelo 3D, ignora a animação, ignora a confirmação oficial, já não é mais interpretação, é insistência. O capítulo 5 deixou muitos mistérios em aberto. Mas essa parte? O próprio jogo já respondeu. A pergunta é: você quer analisar o que ele mostrou ou continuar defendendo algo que já foi explicado? Teoria 3. Huggy e Kissy estão vivos, ou mortos. Agora essa aqui é diferente, porque pela primeira vez, eu não consigo descartar nenhuma das duas possibilidades. As duas fazem sentido, e isso é o que torna essa teoria interessante de verdade. Vamos começar pelo lado que defende que eles sobreviveram. Os experimentos da Playtime possuem gel de papoula dentro deles, e quando Huggy e Kissy são atacados pelo protótipo antes mesmo de vermos sangue, vemos o gel. E o que o gel faz? Ele não é um líquido qualquer. O gel de papoula, também chamado de mistura de restauração ou meio de crescimento, é usado pela empresa para trazer organismos mortos de volta à vida, promover regeneração celular, manter os experimentos ativos. Agora vamos para o outro lado. Huggy já estava extremamente machucado. Ele caiu de uma altura absurda no capítulo 1. Sobreviveu? Sim, mas claramente não saiu ileso. Kissy também não estava perfeita. No capítulo 3, ela foi atacada. Ou seja, ambos já estavam debilitados antes do confronto final. Então é possível que o ataque do protótipo tenha sido o golpe final, que o gel não tenha sido suficiente, que o dano acumulado tenha sido demais. E isso também faz sentido. Conclusão: diferente das outras teorias, essa aqui realmente está aberta. O gel pode ter curado. O dano pode ter sido fatal. As duas interpretações são coerentes. E talvez o capítulo 6 responda. Ou talvez não.
Teoria 5. Os bichos do avesso têm força absurda. Agora tem um detalhe que muita gente ignora completamente no capítulo 5. Os bichos do avesso. Durante o jogo inteiro, a gente vê esses bichinhos pequenos, e muita gente assume que eles são fracos. Só que o próprio jogo mostra exatamente o contrário. Mesmo sendo pequenos, eles conseguem matar o player. Eles conseguem nos arrastar. Eles conseguem dominar o personagem fisicamente. Ou seja, tamanho claramente não é um limite para eles. Por que isso é importante? Porque isso conecta diretamente com a teoria 2. Muita gente pergunta, mas Snow, como o Giblet conseguiu tirar o player daquele barril enorme de gel? Só que o próprio jogo já mostrou várias vezes que os bichos do avesso têm uma força muito maior do que aparentam. Então não é absurdo imaginar que o Giblet tenha conseguido nos puxar, nos virar e nos tirar dali, mesmo sendo pequeno. Dentro da lógica do jogo, isso faz sentido. Conclusão. Os bichos do avesso podem parecer fracos, mas o jogo mostra várias vezes que eles são muito mais fortes do que parecem. Então usar o tamanho do Giblet como argumento para dizer que não foi o player no gel acaba ignorando algo que o próprio jogo já demonstrou várias vezes. E antes de encerrar essa teoria, eu preciso deixar uma coisa bem clara. Isso aqui é apenas a minha interpretação com base no que o próprio jogo mostra. Não é uma confirmação oficial. Pode ser que eu esteja certo, pode ser que não. No final das contas, ainda é só uma teoria. E a graça de acompanhar Poppy Playtime é justamente tentar montar esse quebra-cabeça enquanto a história ainda está sendo revelada. Bom, eu vou comentar sobre o que eu achei do design do protótipo. Eu sei que muitas pessoas dizem, o design do protótipo é tosco. Não faz sentido ele ser um jester. Essa aqui eu realmente precisei comentar. Tem gente dizendo que o design do protótipo é fraco, que ele não parece ameaçador, que não faz sentido ele ter estética de jester. E eu preciso perguntar uma coisa muito simples. A gente está em uma fábrica de brinquedos. Você esperava o quê? Um demônio de 3 metros com asas de fogo? Um unicórnio voador com chifres dourados? O diabo em pessoa? O conceito inteiro de Poppy Playtime gira em torno de brinquedos. Criaturas feitas para parecerem infantis, coloridas, aparentemente inofensivas. E é exatamente isso que torna tudo perturbador. Por que um jester faz sentido? Um jester, um bobo da corte, é um símbolo clássico de entretenimento, diversão, espetáculo, mas também pode representar manipulação, caos e imprevisibilidade. Nunca é confiável. Isso combina perfeitamente com o protótipo. Ele não precisa parecer um monstro óbvio. Ele precisa parecer algo criado para entreter, que deu errado. Essa é a essência do horror dentro desse universo. O terror não está na aparência óbvia. Se o protótipo fosse simplesmente assustador no sentido tradicional, ele seria previsível. Mas o desconforto vem justamente da mistura. Visual lúdico, comportamento cruel, estética infantil, ações violentas. Isso é muito mais interessante do que só parecer maligno. Outra coisa importante. A Playtime criava brinquedos. O protótipo é um experimento nascido dentro dessa lógica. Ele não teria a aparência de algo que nunca seria produzido ali. Ele teria a aparência de brinquedo, mesmo sendo a maior ameaça da fábrica. E isso é coerência de mundo. Conclusão. Você pode não gostar do design. Isso é gosto pessoal. Mas dizer que não faz sentido? Aí já é ignorar completamente o cenário onde a história acontece. O protótipo não precisava parecer o diabo. Ele precisava parecer algo que pertence à Playtime. E nisso, o design cumpre o papel. Minha opinião sobre o capítulo 5. Agora deixando as teorias de lado, eu quero falar da minha opinião real sobre o capítulo. Eu gostei, de verdade. Achei ele bem feito, tenso, visualmente interessante e com momentos importantes para a história.
Mas eu vi muita gente falando. O capítulo foi fraco. Só teve puzzle. Quase não teve ação. E, sinceramente, eu não vi por esse lado. Sobre os puzzles, sim, teve puzzle. Mas estamos falando de Poppy Playtime. Puzzle sempre foi parte da identidade do jogo. Nesse capítulo, teve alguns aqui, outros ali, mas nada absurdo. Nada que estrague a experiência. Nada que faça você pensar que o jogo virou outra coisa. Para mim, eles estavam dentro do esperado. O que realmente me incomodou? O que me incomodou não foi a quantidade. Foi o tipo de puzzle. Teve momento em que eu pensei, agora sim, isso vai me levar para a próxima parte da história. Você resolve algo complicado. Você se esforça. Você acha que está avançando. E no final, era só um colecionável. Isso quebra um pouco o ritmo, porque cria uma falsa sensação de progressão. Não é ruim ter colecionáveis. Mas quando o puzzle é extremamente difícil e parece obrigatório, e no final não impacta na narrativa, aí dá uma frustração. Conclusão sincera. Eu não achei o capítulo fraco. Não achei que foi só puzzle. Mas acho que alguns desafios poderiam ter sido melhor posicionados. Principalmente quando você cria expectativa de avanço na história. No geral, eu gostei. Mas ele não é perfeito. E dá para elogiar, sem fingir que não tem falha. Antes de terminar o vídeo, eu quero deixar uma coisa bem clara. Eu não tenho problema nenhum com essas teorias existirem. Teorias são parte da diversão de acompanhar jogos como Poppy Playtime. Elas fazem a comunidade pensar, discutir e tentar entender a história. O problema não é teorizar. O problema começa quando algumas pessoas passam a tratar teorias como se fossem fatos confirmados e começam a criar brigas por algo que, no final das contas, ainda é só interpretação. Nem tudo que a comunidade acredita vira cânon. E tudo bem. O mais legal de uma história em andamento é justamente poder discutir possibilidades sem transformar isso em guerra nos comentários. Infelizmente, ultimamente, a fandom de Poppy Playtime parece estar indo cada vez mais nessa direção, e isso acaba estragando uma das partes mais legais de acompanhar o jogo. No fim das contas, são apenas teorias, e teorias deveriam servir para discutir, não para brigar.